Salve manos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aí é um tema muito repercutido, muito interessante de falar sobre. E tem duas opiniões aí distintas sobre o tema aí do vídeo. Eu vou dar minha opinião, o que eu acredito, entendeu? E tal. E é isso. Não é falando mal, não é falando discordando das outras opiniões, mas é uma opinião minha. E vocês deixem no comentário a sua opinião. Enfim, Jesus poderia ter pecado? Jesus não pecou. Isso é verdade. Ele nunca pecou. Eu vou até ler o versículo aqui. 1 Pedro 2, do 22 ao 24. Seguinte, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso na mão de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. A versão transformadora, entendeu? Essa é a versão transformadora. E o seguinte, Jesus poderia ter pecado ou não poderia ter pecado? Eis a questão. Bom, eu tô lendo um livro muito bom, Bom Dia Espírito Santo, um livro aí de Benning. É um livro muito excelente, bom para vocês lerem. E o seguinte, eu li nele o seguinte, que Jesus sim poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ah, mas por que ele não pecou? Porque ele tinha a sabedoria divina. Ele era composto por duas coisas, sabedoria divina e pela... ele era feito como ser humano, ele era carne e osso como ser humano e tal, e tinha sua sabedoria divina, que é a que reinou nele sempre. Ele era cheio do Espírito Santo. E o seguinte, o Espírito Santo é algo muito importante para os cristãos. Jesus fazia as coisas através do Espírito Santo. Primeiro Deus falava com o Espírito Santo falava com Jesus. Espírito Santo era o caminho entre o céu e a terra, entendeu? Quando Jesus estava aqui na terra, Espírito Santo era o caminho entre o céu e a terra. Resumindo para vocês, tudo que chegava a Jesus passava pelo Espírito Santo antes para chegar a ele. Por isso que fala lá quando Jesus queria saber se ele poderia ir para a próxima terra, que ele estava lá em uma terra que eu esqueci o nome, eu não sei muito bem a história, ele estava lá em uma terra, ele queria saber se ele podia ir para outra terra. Então ele pediu sabedoria ao Espírito Santo, pediu ao Deus Pai que ele poderia ou não. Aí Deus falou com o Espírito Santo, que o Espírito Santo falou com ele, não vai ainda, espere mais um pouco. Falou assim para ele, entendeu? E o seguinte, o que impediu de Jesus ter pecado foi o Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não fazeria nenhuma obra na terra, ele não fazeria cura, não fazeria nada assim. Ele fazeria assim, ele não ia ter poder para fazer, porque o Espírito Santo é o que manifesta. Deus Pai é o operador, Jesus é o administrador e o Espírito Santo é o manifestador. O Espírito Santo que manifesta as coisas. Deus Pai permite que Jesus fizesse a cura, mas através do Espírito Santo que Jesus curou as pessoas, curou os enfermos, entendeu? E o seguinte, eu até coloquei aqui, o Espírito Santo foi o que manteve Jesus puro, sem nenhum pecado. Se você acredita que Jesus não podia pecar, por que Satanás perseguia ele o tempo todo, tentando ele? Por que Satanás sempre ficava tentando Jesus? É uma questão para você se pensar. Pensa comigo. Se Jesus não podia pecar, por que Satanás fazia questão de tentar ele? Porque ele era Satanás, porque ele era mau, por isso e aquilo. Sim, é por isso também. Mas tem que pensar que o Espírito Santo é o que move o ser humano. É o que move o cristão, perdão, o Espírito Santo é o que move o cristão. Porque o Espírito Santo você nasce através do batismo e através
o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas, você recebe o Espírito Santo, entendeu? Você pode aceitar Jesus e receber o Espírito Santo automaticamente, e você pode batizar nas águas e receber o Espírito Santo enquanto faz o batismo na água. Pode receber nos dois momentos, entendeu? Então é basicamente isso. E assim, eu coloquei até o seguinte, assim, não me entenda mal, mas não estou dizendo de forma alguma que Cristo tinha uma posição inferior à do Espírito Santo. Absolutamente não, não é isso, tá bom? Ó, Jesus não era menos que o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo era menos que Jesus. Os dois tinham uma igualdade, os dois eram ali, tipo assim, cada um tinha sua função, cada um tem o seu propósito, entendeu? Cada um tem suas características únicas. Era a Trindade, era Deus, Deus Pai, Deus Filho, que é o Jesus, e Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus. Por isso que quando você for orar, você ora: Espírito Santo, me ajude a orar, me ajude a chegar à oração ao Pai, me ajude a fazer uma oração digna, porque eu vou dar um pequeno resumo para vocês aqui. Quais são os 7 passos da oração? A confissão, você começa a declarar quem Deus é. A súplica, você apresenta seu pedido a Deus. A adoração, terceiro, você adora a Deus, adora Jesus. A intimidade, um momento lá que você fica lá a sós com o Espírito Santo, a sós com Deus, a sós com Jesus, só orando, sentindo Ele, estando ali bem, estando ali firme, estando ali ficando tranquilo assim, eu falo assim, orando, sentindo a presença do Espírito Santo, deixando você se levar a Ele. A próxima é a intercessão, você intercede pelo Pai, intercede por Deus, intercede a Ele. Você não ora ao Espírito Santo, você ora a Deus, a Jesus. É muito importante lembrar isso. O Espírito Santo é o que ajuda você a orar, ajuda a você entregar a sua oração a Jesus, a Deus, a oração a Deus, porque você não ora a Jesus, você ora a Deus pedindo as coisas. Ah, mas eu não devo orar eu não devo orar a Jesus? Você pode orar a Jesus, mas assim, quem é que vai fazer a obra, quem é que vai permitir que as coisas aconteçam na sua vida é Deus, entendeu? Deus que vai dar ali, Jesus vai fazer o que Deus mandar, o que Deus permitir, entendeu? E o Espírito Santo é o que vai manifestar as coisas. E o último ponto é o louvor, que você louva a Deus. Ah, tô orando, mas eu tô louvando, eu tenho que cantar? Não, você engrandece Ele, você fala: Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo, eu te amo tanto, eu quero tanto que você presente minha vida. Você louva a Deus com mais palavras, entendeu? E é basicamente isso. E assim, tem muita coisa pra falar ainda, tem muitas coisas muito interessantes nesse assunto. Olha, eu não transei nada do que eu ia falar nesse vídeo. Eu deixei o Espírito Santo me guiar, eu deixei Deus falar comigo o que eu teria que falar. Tudo que eu falei foi o que Deus permitiu que eu falasse. Então eu fiquei assim, eu falei pra Deus assim. No caso, eu não falei nada com Deus, eu só senti que eu deveria gravar esses vídeos pra vocês. Ah, mas resumindo, Jesus poderia ter pecado, mas ele poderia ter pecado, mas ele não pecou, porque ele não tinha malícia, ele não era mau, ele nem cogitava em pecar, ele nem pensava em pecar, entendeu? Ele não tinha nenhum pensamento pecaminoso, mas se ele não tivesse o Espírito Santo, ele poderia sim, talvez, pecar. Mas aí é uma questão que vocês decidem aí com o seu ponto de vista. O outro ponto de vista defende que como Jesus era divino, tinha sabedoria divina, ele não poderia ter pecado algum. Tem esses dois pontos aí, então é muito importante vocês analisar os fatores aí, ver o que você aprendeu na igreja, ver o que você aprendeu com a Bíblia. E é isso. Espero que vocês tenham esclarecido umas coisas aí na sua cabeça, na sua mente aí, na sua psique. Que vocês tenham entendido um pouco sobre o ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado. Então fiquem com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. E muito obrigado pela
por vocês terem visto até aqui. Eu falei o que eu aprendi no livro, o que a Bíblia me ensinou e o que eu refleti sobre, o que Deus falou comigo. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Tamo junto, valeu, é nóis. Até o próximo vídeo e fui!